Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva, onde vocês já sabem que a gente discute questões da engenharia. Tá? Esse canal, então, é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e ele tem o apoio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu convidei o professor Álvaro Prata, né? Fiquei muito honrado com a aceitação do convite do professor Álvaro, que é um grande pesquisador, né, na área de mecânica, na área de fluidos, transferência de calor, né, e que também teve uma participação muito importante em nível de Ministério de Ciência e Tecnologia. Tá? Por que eu convidei, né, fazer esse link já inicial para aqueles que estão começando a assistir? Como você sabe, né, nenhum país se desenvolve sem o crescimento econômico, e nenhum crescimento econômico a gente consegue estabelecer sem o desenvolvimento de uma indústria forte. E uma indústria forte, em todas as experiências que a gente conhece, em qualquer país que a gente tenha entendimento que é um país desenvolvido, não existe sem um aparato de ciência e tecnologia bem desenvolvido, bem fundamentado na sociedade. E aí nós chegamos ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia como um dos instrumentos, talvez o mais importante, então, para estabelecer essas políticas, né, e orientações que permitam nossa indústria, nossas academias, né, evoluir nesse quesito e que possa, então, a gente conseguir o que se fala há tantos anos, que seja um país mais desenvolvido. Tá? Por algum motivo, por algum motivo não, por vários motivos, né, o Brasil, de certa maneira, aí o professor depois vai falar, ele se nega um pouco a seguir isso aí. Né? Então, durante um tempo, eu trabalhei estava relembrando aqui o meu mestre, o professor Shoso Motoyama, na história de ciência e tecnologia, a gente, exatamente esse era o ponto do centro, né? Exatamente essa certa refração, né? Da sociedade brasileira como um todo, se a gente pode usar essa expressão, a ciência e tecnologia. E na época a gente estudava, trazia historiadores do ambiente de história, né? Não, puxa, nós temos a tradição jesuítica, retórico-literária, que não gostava do fazer, do fazer com as mãos, né? Isso aí que é trabalho de escravo. Né? Ou então tínhamos lá o prático imediatismo também dos portugueses, né? Que é exatamente, você vai chegar na ponta da linha de explicar o comportamento de muitos empresários nacionais como imediatista, porque traz esse componente cultural onde coisas de médio e longo prazo não se estabelecem. Né? Ou muita gente também falava assim, não, mas nós somos países católicos, né? Ciência se desenvolveu em países protestantes. Então, vários requisitos que, de fato, a gente pode trazer, e são fundamentos, são estudados, não são chutes, né? Mas que ao longo do tempo começa já a gente está a entender, né, que existe uma certa dificuldade, né, de inserir ciência e tecnologia no tecido social brasileiro. E isso, de certa maneira, vai se repercutir de várias maneiras, várias dificuldades, que a gente começa a discutir questões pontuais e quando a gente vai ver a origem cultural disso aí, provavelmente vai chegar em alguns desses fatores. Tá? O professor, então, vamos lá, deixa eu apresentá-lo, é um currículo longo também. Tá? O professor Álvaro Prata é um engenheiro mecânico, tá? É mecânico e eletricista, né? Ele estava me explicando, ele fez na Universidade de Brasília. Ele é professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E ele coordena, foi um dos fundadores, né? Não sei exatamente como está a sua participação, mas eu imagino que você participa de um grupo chamado POLO, né? Que é Laboratório de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica da UFSC, né? Que é uma unidade, inclusive uma unidade em Embrapi. Tá? Então, só retomando a entrevista anterior que nós fizemos com o professor Jorge Guimarães, né? Que ele detalhou essa estudo de Embrapi. Então, aqui nós temos um belíssimo exemplo de uma unidade em Embrapi. Eu convido vocês a entrarem lá no site do Polo, que está muito bem explicado, com muitos projetos lá, que vai dar um entendimento perfeito do que é a proposta da Embrapi, e também uma unidade do INCT, que é Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Tá? Ele, de 2000 a 2004, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSC, né? Foi reitor da UFSC, então, de 2008 a 2012,
Tá? O professor Álvaro, ele tem encomenda, recebeu várias comendas, né, aqui, mais importantes, aqui, comenda de ordem nacional do mérito científico, e o prêmio Anísio Teixeira também é bastante importante nessa área educacional. Tá? Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Engenharia. E, por fim, aqui, talvez a gente coloque um pouquinho mais de atenção, exatamente a participação dele no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tá? Então, ele tem uma participação desde 2012 até 2018. Né? Então, foi secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, de 2012 a 2014, depois de 2016 a 2018. Foi secretário executivo, né, entre 2014 e 2015, e secretário nacional de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 2018. Tá? Então, convido vocês o professor aí tem currículos pela internet, aí tem várias outras atividades que ele desenvolveu, bastante longa, então eu vou parar por aqui. E gostaria de ceder a palavra, então, ao professor Álvaro Prata, agradecer muito essa participação, sei que você é uma pessoa bastante ocupada, mas gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. E, por favor, aqui dentro do nossa de praxe aqui, a gente cede a palavra para o senhor falar um pouquinho da sua carreira, da engenharia como um todo, né? E também até chegar nesse nível também esse tipo de atividade, que é a organização do nosso sistema científico e tecnológico, principalmente muito importante que o senhor tenha a visão de engenheiro, né? Então, para a gente é muito importante também ter essa proximidade de visão aí desse desenvolvimento que o senhor fez até hoje. Tá bom? Muito obrigado, mestre, pela participação e, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Renato, muito obrigado pelo convite, parabéns aí pelo seu canal, um canal de muito sucesso e com muitas entrevistas, falas interessantes, e esse é um trabalho importante de valorização da engenharia. Aliás, imagino que falaremos muito sobre isso, né? Vejo que as engenharias hoje têm um papel muito importante na transformação que nós queremos que ocorra no Brasil, né? Que é a questão da geração de riqueza, que é a questão da aumento da competitividade brasileira, da maneira de preservar adequadamente o meio ambiente, com sustentabilidade, mas também gerar riqueza, e essa riqueza produzindo qualidade de vida aí para a nossa população. Então, essas iniciativas que destacam a engenharia, divulgam, né, estimulam que as pessoas olhem com outros olhos para a engenharia, elas são muito importantes, né? Você pediu que comentasse brevemente aí sobre a trajetória, né? E eu, quando olho para trás, eu sempre me considero uma pessoa de muita sorte, Renato. Muita. Eu nasci numa família bem constituída e meus pais valorizaram sempre muito a educação dos seus 3 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, sou do meio, e tenho uma irmã mais nova. Então, de uma certa forma, as coisas foram naturais para mim. Sou mineiro, do Triângulo Mineiro, também meus avós, por parte de pai, por parte de mãe, sempre valorizaram muito a educação. Nós temos famílias muito bem constituídas e parte da minha educação, além de ter vindo dos meus pais, veio também dos meus avós e da família ampliada, né? Até hoje é um patrimônio que eu considero importante na minha vida, são meus primos, meus tios, meus irmãos, e nos damos muito bem. Eu morei os 15 primeiros anos da minha vida em Salvador, na Bahia, e também considero uma felicidade. Salvador é uma cidade maravilhosa e passar os 15 primeiros anos numa cidade como Salvador é um aprendizado enorme. Fiz enormes amigos na Bahia e a herança baiana até hoje me é muito importante em vários aspectos, né? Então, de 0 a 15 eu morei em Salvador e com 15 anos nós nos mudamos para Brasília e eu fiquei de 15 a 22 anos em Brasília. 15 anos de idade a 22 anos de idade.
Então, eu fiz o científico em Brasília e depois a universidade, estudando na UNB. Considero também que morar em Brasília foi um privilégio, gosto muito de Brasília, é uma cidade muito rica, uma cidade com grandes belezas naturais, e a arquitetura de Brasília até hoje me impressiona muito. Convivi com muitas pessoas também, fiz bons amigos, e lá me formei em engenharia. A UNB, sobretudo daquela época, era uma universidade à frente do seu tempo, era um currículo absolutamente flexível, os alunos poderiam escolher as disciplinas e, num dado momento, depois de um certo tempo, se ele estava pronto para concluir a sua graduação, ele olhava qual era o currículo mínimo numa determinada área do conhecimento e ele, tendo aquele currículo mínimo, ele requeria o seu diploma. E nós tínhamos as atividades no primeiro e segundo semestre, mas tínhamos atividade de verão também. Então, era um ambiente muito rico, né? Tendo me informado em engenharia na UNB, eu fui para Florianópolis fazer o mestrado. Novamente atraído pelo bom nome da Universidade Federal de Santa Catarina na área de engenharia mecânica. Eu tinha decidido pela área de engenharia mecânica e, na época, a Universidade Federal de Santa Catarina era uma referência muito importante na área de engenharia mecânica e, novamente, vir para Santa Catarina, um estado com referenciais muito diferentes da Bahia e também da capital federal, e vir para Florianópolis e para o Departamento de Engenharia Mecânica foi um aprendizado muito rico também. A engenharia mecânica, naquela época, já era uma engenharia muito forte, com pessoas muito importantes. O reitor da época era o professor Stemer, um engenheiro mecânico, né, que contribuiu muito para a força da engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina. E tive excelentes professores durante o meu mestrado, pessoas muito importantes, professor Arno Blas, professor Nelson Bach, dentre outros grandes engenheiros. Fiz o meu mestrado com o professor Sérgio Colli e depois fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Minnesota, onde eu fiz o meu doutorado. Também foi um período muito profícuo, período muito estimulante, viver nos Estados Unidos e usufruir da dinâmica e da pujança de uma universidade americana. Eu já tinha morado nos Estados Unidos anteriormente, com entre 10 e 11 anos. Meu pai tinha sido professor visitante na Universidade da Cornell, e eu morei em Nova York, e agora eu estava morando, na época do doutorado, então, no meio oeste americano, no estado de Minnesota, um estado com a colonização escandinava, e diferente dos estados da costa leste e da costa oeste, né? diferente de uma Flórida, de uma Nova York, de Massachusetts, de uma Califórnia, né? Era um estado predominantemente de americanos e poucos estrangeiros, mas na Universidade de Minnesota tinha uma população muito grande de estrangeiros. Então, além de bons amigos brasileiros que lá estudavam e que se tornaram amigos para o resto da vida, né? Eu fiz amigos indianos, amigos chineses, amigos iranianos, né? Muitos europeus, e retornei, então, para a Universidade Federal de Santa Catarina, e aonde estou até hoje, né? A Universidade Federal de Santa Catarina foi o meu único emprego formal. Comecei como professor assim que eu cheguei para fazer o mestrado. Então, já em 1978, eu me tornei professor colaborador da Universidade Federal de Santa Catarina. Outros tempos, né? Então, eu comecei o mestrado em março, tendo feito um nivelamento, janeiro, fevereiro, mas em agosto eu já era professor de termodinâmica. Em agosto de 78, eu já estava ministrando aula de termodinâmica na Universidade Federal de Santa Catarina, como professor colaborador, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como professor. Eu tenho a impressão que na época eu era assistente, né? E aí, tendo voltado com o doutorado,
aí depois me tornei adjunto e depois me tornei professor titular. Mas eu dizia que eu sempre tive considero que eu sempre tive muita sorte, porque eu sempre fui muito ajudado, né? Sempre fui muito... Em Santa Catarina, eu tive um ambiente de trabalho muito bom e pessoas que sempre me apoiaram. Quando eu retornei do doutorado, vários colegas com mais senioridade da universidade sempre apoiaram os novos professores. Então, o ambiente sempre foi muito, muito favorável. E isso... Professor, só um comentário. Qual o senhor atribui esse sucesso lá? Estamos falando aí início dos anos 80, final dos anos 70. O professor Stemmer já era reitor, né? Mas qual o sucesso aí que o senhor entende? Até por ser uma ilha lá, não tem uma tradição nessa parte, o fato de ser engenharia mecânica, não tem uma tradição. Até que ponto ajudou o fato de ser Florianópolis, ou o fato de não ter indústria? Qual é a sua visão sobre esse sucesso aí da engenharia mecânica em Florianópolis? Renato, esta é uma pergunta muito adequada, né? Porque se você olhar, Florianópolis está entre Curitiba e Porto Alegre, que possuíam, já na época, né, e possuem escolas de engenharia centenárias. Sim. Nessa época que nós estamos falando, né? Então, nós estamos falando aí da época de 60, da época de 70, né? As universidades, elas não aproveitaram as mudanças, né? E os novos tempos. E o exemplo dos novos tempos, né? O exemplo dos novos tempos é a COP, né? Na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era uma grande escola, mas precisou de uma revolução, né? Alberto Luiz Coimbra, com José Pelúcio, né? Para enxergar que a pós-graduação e a engenharia que se aproximava de uma visão mais científica, ela requeria novas mudanças, novos paradigmas, né? Então, a COP, na década de 60, iniciou essa transformação. A primeira dissertação de mestrado na COP, se eu não me engano, foi em 1964. A primeira dissertação de mestrado no Brasil foi na Universidade de Viçosa, em 1963. E você vê, a Federal de Santa Catarina, a primeira dissertação de mestrado foi em 1969. O professor Stemmer era um jovem professor da Federal de Porto Alegre, que tinha vivenciado uma experiência muito bem sucedida em Aachen, na Alemanha, e viu essa nova engenharia. E aí, com pouco tempo na Federal do Rio Grande do Sul, ele viu que seria difícil ele implantar essa nova visão e havia a possibilidade de vir para Florianópolis, e foi o que aconteceu com o professor Stemmer. Então, ele liderou essa transformação da universidade. E uma das primeiras coisas que ele fez foi se preocupar com a formação de pessoas, né? Então, ele foi atrás de bons ex-alunos que ele teve, e nessa época ele já, em poucas palavras, né, sugeriu e encaminhou que o professor Nelson Bach e o professor Arno Blas fossem fazer mestrado na COP, o professor José João de Espíndola fossem fazer mestrado na PUC, e esses professores logo depois foram fazer doutorado. Coincidentemente, os três foram para a Inglaterra, né? O professor Arno Blas foi para o Imperial College, o professor Nelson Bach foi para Manchester, e o professor Espíndola foi para Southampton, grandes centros de engenharia, né? E nesse ínterim, outras pessoas também estavam sendo formadas. Então, o professor Stemmer, ele valorizou muito o tempo integral, valorizou a formação das pessoas e valorizou, em poucas palavras, né, valorizou essa aproximação com a indústria. A indústria de Santa Catarina é uma indústria que sempre foi muito forte, né, sobretudo pelos europeus que aqui vieram, implantaram, me refiro aos alemães, me refiro aos italianos, me refiro aos poloneses, né, aos gregos, aos portugueses, e
E eles, a indústria catarinense sempre foi muito forte. E a universidade, ao iniciar em 1960, ela precisava de uma engenharia forte na concepção do professor Stemmer e do professor Ferreira Lima, que foi o nosso primeiro reitor, e com isso essa aproximação da indústria trouxe essa vitalidade que talvez tenha sido única nessa época nas escolas de engenharia do Brasil. As outras universidades, nos outros centros, né? E aí nós falamos da COP, já tinha a PUC, já tinha o ITA, já tinha a Escola de Minas ali, a Universidade Federal de Ouro Preto, né? E outras escolas, né? E, claro, Porto Alegre, Curitiba, né? Mas aqui, essa nova escola, numa ilha, e aí você colocou um outro aspecto, uma ilha que não tinha vocação para essa área tecnológica, e ela atraía as pessoas, e as pessoas gostavam de viver aqui, como até hoje é muito, muito prazeroso viver em Florianópolis, né? E essa aproximação com o setor industrial, primeiro de Santa Catarina, né? Mas depois também isso aconteceu com os estados vizinhos, São Paulo, e hoje a universidade se relaciona com empresas do mundo inteiro, né? Que segue sendo uma marca muito forte aí da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas aparentemente tem uma conexão muito forte aí da cultura germânica aí também, né? Porque o professor Stemmer veio também da região de alemães, lá na região de Porto Alegre, né? E aí tem a WEG, Embraco, que todos os laboratórios, vários laboratórios tiveram grupos grandes, né? E ainda tem, né? Grupos grandes, né? De pesquisa e várias, quer dizer, essa cultura germânica aí conseguiu, e provavelmente ele teve esse feeling também, né? Mas o professor Stemmer catalisou isso, porque exatamente. A experiência dele em Arren, né, e a implantação na Federal de Santa Catarina de muitas das práticas ligadas ao sucesso da universidade, teve um apoio muito grande da Alemanha e universidades alemãs. Então, nós tivemos vários convênios, até hoje temos convênios com a Alemanha em várias áreas, e vieram muitos professores alemães, professores visitantes, passar uma temporada aqui, outros migraram para cá, e gostando do Brasil, gostando de Florianópolis, tiveram a sua vida aqui. Então, você está correto. Essa relação com a Alemanha ela foi muito, muito benéfica. Um parênteses que eu preciso dizer é que, nesse início a que eu me refiro, a parte forte do Departamento de Engenharia Mecânica não era a parte de Engenharia e Ciências Térmicas, que é a parte onde eu atuo. E eu não sabia disso na época, né? Então, os professores da área térmica aqui eram professores mais novos, e bons professores também, mas a parte muito forte, puxada pelo professor Stemmer, era a parte ligada à fabricação, a parte mecânica dos sólidos, a parte estrutural, a parte de materiais, né? E aí, eu mencionei anteriormente o nome do professor Nelson Bach, o professor Arno Blas, poderia mencionar vários outros, né? Mencionei o professor Spindler, mas o professor Berendt Neuer, um grande homem aí da área de fabricação, o professor Domingos Boechat Alves, um grande nome aí da área de mecânica dos sólidos, com elementos finitos e modelagem. Então, nós tivemos nomes muito fortes aqui nessa área. E o pessoal da área de engenharia e ciências térmicas, ligadas à transferência de calor, ligadas à mecânica dos fluidos, eram pessoas mais novas, né? E eu posso citar o professor Kléser, o professor Hipólito, o professor Sérgio Colli, o professor Tomelin, e depois o professor Rogério Ferreira, professor Paulo César Felipe, professor Clóvis Malisca, e essas pessoas vieram um pouco depois e construíram laboratórios e grupos muito fortes também nessa área de transferência de calor e mecânica dos fluidos. Uhum. Pois bem, então, para finalizar, retornando essa breve introdução, que acabou se alongando, né? Retornando dos Estados Unidos, eu me juntei aos professores também da engenharia mecânica e aí pude avançar
a minha carreira e interagindo com a indústria e fazendo bons trabalhos científicos, atuando na graduação e na pós-graduação, orientando alunos. E aí novamente, foi um período de muita sorte e muita atividade também. Sorte que eu digo porque o ambiente no departamento de engenharia mecânica segue sendo um ambiente muito acolhedor, que a gente não vê em muitas instituições, sempre tem divergências, e Santa Catarina sempre teve um ambiente muito, muito bom. É claro que, lidando com um grupo de pessoas, sempre tem uma ou outra divergência, mas o nosso departamento sempre foi muito grande, Renato. Você estudou aqui, você sabe disso, e hoje nós temos 70 professores, né? Onde é que você tem isso, né? Quantos departamentos de engenharia mecânica do mundo tem em torno de 70 professores? E agora nós estamos renovando o departamento, muitas essas pessoas que eu mencionei anteriormente, elas se aposentaram, né? E nós estamos renovando o departamento e pessoas excelentes estão se juntando a nós, né? O que me impressiona muito na engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina é a variedade, né? As áreas que o departamento abriga, né? Tanto é que muitos dos nossos professores não são engenheiros mecânicos, nós temos físicos, nós temos engenheiros de controle e automação, nós temos engenheiros químicos, né? Então, há uma diversidade muito grande de engenheiros de materiais, né? O departamento de engenharia mecânica, ela abriga 2 cursos de graduação, que é engenharia mecânica e engenharia de materiais, e 4 cursos de pós-graduação, que é o mestrado em engenharia de materiais, mestrado em engenharia mecânica, doutorado em engenharia de materiais, doutorado em engenharia mecânica. Todos esses 6 cursos são excelentes, são muito bem conceituados, né? Estou falando aqui muito da engenharia mecânica, mas a engenharia de materiais da Universidade Federal de Santa Catarina é fortíssima, né? Com pessoas muito fortes, iniciada lá muito sob a influência do professor Berendt, né? Mas tiveram vários outros. Hoje, um nome muito forte aqui da nossa engenharia de materiais, dentre outros, é o professor Klein, que é físico por formação e é muito atuante aí na área de materiais. Então, novamente, esse sucesso do Departamento de Engenharia Mecânica acabou me conduzindo à pró-reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Num dado momento, em geral, a gente reluta muito em assumir um cargo administrativo, né? Eu já tinha ocupado a coordenação da pós-graduação em engenharia mecânica. Eu comecei como sendo vice-coordenador do professor Arno Blas. Em 1986, o professor Arno Blas me convidou para ser vice-coordenador, ele era o coordenador, e atuei na pós-graduação, depois como coordenador, mas a minha intenção era ficar exclusivamente ligado às atividades de docência, pesquisa, ensino. Mas em 2000 não consegui me desobrigar e fiz com entusiasmo, aceitei ir para a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Então, fiquei como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de 2000 a 2004, na gestão do professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. Aí retornei para o departamento em 2004 e voltei às minhas atividades no Polo, laboratórios de pesquisa em refrigeração e termofísica. Então, o Polo é um nome fantasia, Renato, que faz alusão a 2 aspectos, né? Polo como referência, né? É um polo, é uma referência, e polo, alusão a Polo Norte, Polo Sul, né? Porque é onde nós geramos frio, né? É um laboratório de refrigeração e termofísica, né? Então, essas coisas ligadas à transferência de calor, a sistemas térmicos, estão sobre a competência, a área de atuação do Polo, né? E o sucesso da engenharia mecânica, o sucesso do Polo, acabaram me conduzindo à reitoria da universidade. Então, de 2008 a 2012, eu tive o privilégio, né, de ocupar a reitoria da universidade. Eu fui o 11º reitor da universidade, que é um privilégio, porque você poder servir a uma comunidade ampliada, né,
é um desafio adicional e isso permite você enxergar a universidade com outra perspectiva, né? É um cargo muito forte, né? Porque no Brasil os reitores acumulam 3 funções que em universidades bem-sucedidas da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, estão distribuídas entre 3 outros cargos, né? Em geral, você tem o dirigente do ponto de vista acadêmico, né? O dirigente institucional e aquele que representa a universidade, né? E são os chancellors, os provosts, president das universidades, né? Mas aqui no Brasil, de uma maneira geral, o presidente ele é tudo. Ele é o síndico, que tem que se preocupar com o telhado que não está vazando, que está vazando, e a água, com a questão acadêmica, né? Como é que você vai distribuir os cursos, as vagas, né? Nessa época que eu fui reitor, nós tivemos o advento do Reúne, que era uma época de grande expansão da universidade. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, que estava sediada apenas em Florianópolis, ela foi para 3 outros lugares no estado, foi para Araranguá, foi para Joinville, foi para Curitibanos, e, num segundo momento, ela foi à universidade tutora de uma segunda universidade federal no estado de Santa Catarina, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, com 5 campos. Então, foi uma época de muita atividade, de muita expansão, e vivenciar essa época é muito rico sob todos os aspectos, né? Então, ao término do meu mandato, em 2012, não cogitei ir para um segundo mandato. A minha tendência, de uma maneira geral, eu acho que a gente deve exercer um mandato, né? Porque num segundo mandato, esse segundo mandato ele sempre precisa ser disputado e você se torna candidato e o candidato a reitor prejudica o reitor e o reitor prejudica o candidato a reitor, e você trabalhar com a perspectiva de um tempo definido, eu penso que é mais eficiente, mais saudável, né? Mas, ao término do meu mandato em 2012, no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, na época, havia uma pessoa que eu admirava e conhecia muito, que era o professor Marco Antônio Raupp, um grande cientista, um grande pesquisador, uma grande figura nacional na área de ciência e tecnologia, um matemático muito importante, havia passado pela UNB e é um sujeito que foi presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito serena, e ele me convidou, então, para que fosse assumir a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. E a intenção dele era que, estando nesse cargo, eu pudesse levar um pouco da experiência da Universidade, de Florianópolis, de Santa Catarina. E então eu fui atender essa chamada do professor Raupp, motivado também pelo fato de poder me ausentar de Florianópolis, né, porque tendo sido reitor, muito em evidência, e era bom que eu me afastasse de Florianópolis, e assim aconteceu, e eu fiquei em Brasília até 2018. Então, acabei servindo vários ministros, acabei servindo vários presidentes, e retornei em 2018, no fim de 2018, ao término da presidência do presidente Michel Temer, né? E a partir de 2019 eu estava de volta a Florianópolis, nas minhas atividades usuais, e é onde eu estou até hoje. Sim. Professor, vamos questionar, aproveitando essa sua experiência, o senhor teve um grande laboratório, fazendo pesquisa para a empresa, né? E a gente sempre fala do sucesso científico e tecnológico, se usa muito o modelo de tripla hélice, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, diante de toda essa sua experiência, essa tripla hélice, participação do governo, Estado, universidade, que é fundamental, né, para um sistema de tecnologia, ciência e tecnologia forte, empresas, pesquisas, né? O senhor poderia comentar um pouquinho do estado da arte aí, a evolução, e por que isso aí eu vou dar a minha opinião, né? Por que isso aí também não vingou tanto aqui no Brasil, né? Tem algumas bolhas, né, pelo Brasil, mas aparentemente não se disseminou com tanta frequência assim, né? Renato, nós temos uma tendência a separar as coisas, né? Não, o que é governo fica aqui, né?
o que é empresa fica aqui, o que é universidade fica ali, né? Então, você vai ver que eu vou falar com muita naturalidade das parcerias entre governo e empresa, empresa e governo, empresa e universidade, as organizações sociais, em prol de objetivos comuns, né? Mas, de uma maneira geral, há uma preocupação muito grande para delimitar os territórios, né? No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu trabalhei muito em relação às políticas de inovação, ao marco legal, e construindo instrumentos e regulamentando leis. E hoje, do ponto de vista legal, há muita facilidade para que você faça essas parcerias e essas interações. Mas, do ponto de vista formal, nós temos dificuldade com isso. Eu mencionei muito para você do sucesso da Federal de Santa Catarina nas suas parcerias com as empresas, né? Internamente, até hoje, se você visita as instâncias da universidade, você vai ver que isso não é unanimidade, né? Essas parcerias, e há um segmento da universidade que acha que essa parceria prejudica a universidade, que não deveria ser dessa forma, né? Então, dentro dessa linha que eu mencionei de que as pessoas querem criar dificuldades. Então, se você conversa com os professores de engenharia, não só na Universidade Federal de Santa Catarina, mas nas instituições de uma maneira geral, não é fácil para eles manterem os convênios, manterem os projetos, manterem essa liberdade de atuação, né? Pela cobrança dos pares e da própria gestão da universidade, associada àqueles que não acreditam nesses modelos aí de abertura, né? Mas eu mencionei que a engenharia mecânica e a engenharia, de uma maneira geral, hoje se você quiser estudar engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, você tem 23 opções, olha que coisa, um exagero na minha maneira de ver, né? Então, eu estou falando engenharia de uma maneira geral, mas é claro que eu falo muito sobre a ótica da engenharia mecânica. E a engenharia mecânica sempre defendeu muito isso, a ponto de que, nos cursos de graduação, em geral, os alunos que fazem graduação em engenharia mecânica, desde o início da sua entrada na universidade, já estão vinculados a um laboratório, a um projeto, a uma atividade de iniciação científica, e isso complementa a sua formação. Você vê que, no momento hoje, nós reconhecemos que a formação do engenheiro requer outras coisas além das disciplinas formais de engenharia, né? Requer outras habilidades e outras capacidades. Isso é mais ou menos o óbvio. E estão querendo colocar no currículo essas exigências, né? E aí eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Podemos conversar sobre isso outra hora, mas eu acho que é importante que o aluno tenha essas outras oportunidades, mas você, na hora que vai colocar no currículo a obrigatoriedade de que ele cumpra essas atividades, eu acho que isso não é dessa forma, né? Mas, enfim, então eu mencionava que cada laboratório, cada professor, cada aluno, seja de graduação, de mestrado, doutorado, uma pessoa fazendo um estágio pós-doutorado na universidade, departamento de engenharia mecânica, ele está vinculado a um projeto, está vinculado a uma empresa, e com isso, esta relação entre o ambiente científico e o ambiente empresarial, o ambiente tecnológico, ela se dá naturalmente, porque quem irriga essa relação são os órgãos de fomento, são os programas, sejam eles municipais, estaduais ou federais, né? As fundações de apoio que atuam, e as fundações de amparo que atuam no fomento dessas relações. Então, e com isso, você corrige um vício, que foi um vício da minha geração, Renato. Na minha geração,
as pessoas que eram bons alunos de engenharia, naturalmente eles queriam fazer mestrado e, num segundo momento, eles se tornavam professores de engenharia. Então, eles se tornavam professores de engenharia sem nunca ter exercido a profissão de engenharia. Eu te dei o meu próprio exemplo aqui, que me formei em final de 77, em agosto de 78, eu era professor de engenharia mecânica e nunca tinha exercido a engenharia. Quer dizer, tinha conhecimento, dava aula de termodinâmica, tinha conhecimento de termodinâmica, de outras coisas, mas você ser um bom engenheiro é completamente diferente. Então, essa relação com a indústria, ela inclusive beneficiou que esses bons alunos, né, dessa minha geração, todos que você conversa, foram bons alunos na graduação, no mestrado, no doutorado, né, e se tornaram professores. E essas parcerias com o setor industrial permitiu que muitas dessas pessoas se tornassem bons engenheiros, né, porque o exercício da engenharia requer outras habilidades, além do conhecimento científico, né? E hoje você encontra bons engenheiros nas escolas da engenharia. Mas nós estamos passando por um momento onde nós temos uma crise aí na engenharia, podemos falar um pouquinho sobre isso também. Mas você me perguntou aí sobre a questão da tríplice hélice, que é a maneira correta de você avançar numa visão estratégica de país, né? Quer dizer, você tem prioridades, você tem metas, e a maneira de você construir esse futuro é você fomentando, né, projetos e iniciativas que envolvem a comunidade científica, a comunidade universitária, a comunidade acadêmica, as empresas e as políticas públicas, né? Então, a maneira de avançar é essa, né? E isso não é uma coisa, isso é uma coisa mais ou menos consagrada, o mundo inteiro faz isso, os países que dão certo fazem isso de uma maneira muito favorável. Mas aqui no Brasil ainda insisto um pouco assim, que aparentemente a coisa, até o Ministério, né? Se a gente pegar a história, né? O Ministério talvez fosse um grande propulsor desse sistema, né? A gente pegar até anteriormente a própria atuação do CNPq, que era de fomentar determinadas áreas, induzir setores, até tentando fazer questões mais regionais, né? Induzir pesquisa no Nordeste e tal. Mas o próprio Ministério, quer dizer, do ponto de vista institucional, eu estava até vendo aqui, você ficou 6 anos lá em Brasília, estava vendo de 2012 a 2016. Eu fui contar, passou por 6 ministros, né? Então, aparentemente, existe uma dificuldade, essa institucionalização, pô, eu entendo que exista problemas nisso aí, né? Pela troca constante, né? E até hoje, o Ministério de Ciência e Tecnologia ainda é uma coisa, parece que é uma coisa que está ainda se formando, está se estabelecendo, e não tem o próprio orçamento também, entre um ministro, entre o outro, esse coloca mais bolsa, outro tira, investimentos e tal. Então, é uma coisa ainda, parece que está em evolução, e eu particularmente não sinto assim, tanta firmeza, assim, que seria, supostamente, o grande propulsor dessa tripla hélice aí, né? Você está correto, né? E o ponto que você abordou é por que essa noção da hélice tripla e essa noção de ter projetos estratégicos e avançar sinergicamente com os atores aí do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, por que isso não é bem sucedido aí no país? E é verdade, nós temos muita dificuldade em relação a isso aí. E por que nós temos essa dificuldade? Por que nós não conseguimos avançar com mais êxito em relação a esse cenário? Eu queria destacar dois aspectos aí, né? O primeiro aspecto, um aspecto mais amplo e mais crítico, é a questão da educação. Nós precisamos resolver o problema da educação. As pessoas no Brasil não têm um acesso amplo à educação, uma educação de qualidade, né? Nós temos um percentual muito baixo
de pessoas educadas, né? Pessoas com a formação completa, né? Pessoas com um ensino superior no Brasil comparado com outros países. Nós, diferente daqueles países que conseguiram economizar tempo, né, ou colocar de outra forma, num espaço de tempo curto, como é que eles fizeram para sair de uma condição de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para países desenvolvidos, né? O que eles fizeram inicialmente foi investir maciçamente na educação. E você observa que quem são os líderes desse esforço de educar uma população? São os professores, né? Aí você olha que os professores são mal remunerados, quer dizer, você não atrai os maiores talentos para a educação. As nossas escolas não são os prédios mais bem estruturados, né, que você encontra na cidade. Você anda na cidade e quando olha uma escola, ela não tem o nível de recursos que tem prédios ligados a outros segmentos, né? Se você olha os prédios ligados à justiça, por exemplo, ia dar outros exemplos, né? Eles são sempre prédios muito bem equipados, estruturados, seja um tribunal de justiça, seja um Ministério Público, seja uma Polícia Federal, mas não acontece isso com a escola. Então, essa é uma decisão, né? Você equipar as escolas, implantar o ensino integral, dar uma educação de bom nível, né? E essa educação de bom nível ela passa por professores qualificados, né? Então, no dia em que nós tivermos as melhores mentes, os melhores alunos, falando, não, eu quero ir para... Qual é a área que você quer seguir? Qual é a profissão que você quer exercer? Eu quero ser professor. A área que eu quero seguir é ser professor. Por quê? Porque o salário é bom, socialmente eu vou ser bem reconhecido e o impacto do meu trabalho vai contribuir muito para o meu país. Observa que nós estamos longe disso aí, né? Então, essa é uma decisão da sociedade brasileira, né? O segundo aspecto que leva a isso que você mencionou é a nossa dificuldade de ter um planejamento estratégico, né, que nos conduza a um cenário que nós queiramos perseguir. Observa que o que nós temos priorizado como nação ao longo da nossa história são objetivos que não passam diretamente por questões científicas ou questões tecnológicas, né? Sem ir muito longe na história, né? Qual foi, talvez, a última visão estratégica que a gente tenha tido aí como nação? Talvez uma grande visão estratégica que nós tivemos foi na década de 50, quando nós falamos o seguinte, olha, vamos tirar a capital do Rio e levar a capital para Brasília. E Brasília é o centro do país, e a capital lá vai atender melhor esse país aí, que possui a quinta área do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, olha a visão estratégica e o esforço que demandou, né? Não é à toa que essa visão partiu do Juscelino Kubitschek, né? Que é uma pessoa que é inacreditável como é que ele conseguiu, em 5 anos, fazer essa ação, né? Hoje, isso seria absolutamente impossível, né? E nós precisamos e estamos num momento, né, quando a gente começar a falar de futuro, nós vamos ver que esse é um momento que nos favorece muito para ter essa visão estratégica, né? Outras coisas têm nos demandado, né? Se você olha mais recentemente aí, quais são as nossas prioridades do ponto de vista de nação aí, né? Para não voltar muito, né? Então, se você vai ali para a década de 60, 70, e nós estávamos com a questão do regime militar, a questão da democratização, né? Depois, na década de 80, aí, o grande movimento nacional era em prol da Constituição,
Na década de 90, a nossa preocupação era a inflação, né? E a grande ação, a grande prioridade, tudo se movia em relação à inflação, né? E com isso nós já viramos para o século XXI. Né? Uhum. Então, é claro que essas coisas que eu mencionei são importantes, fazem parte da construção da nossa nação, mas nós, como nação, nós temos que olhar quais são as nossas fragilidades, o que a gente precisa resolver de imediato, com urgência. Eu falei aqui da educação, mas tem outros aspectos, né? Saneamento, para dar um exemplo. Uma população de 210 milhões de habitantes, 35 milhões não têm acesso à água potável. Nós temos 5.760 municípios, apenas 85 desses 5.760 possuem o que o pessoal considera 5 condições básicas aí de saneamento. Né? Então, as condições básicas de saneamento: acesso à água potável, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduo, tratamento de resíduo. Basicamente, você atende uma condição mínima de saneamento se você tem essas 5 ações consideradas. Só temos 85 municípios que atendem minimamente essas condições. Né? As nossas cidades litorâneas não tratam esgoto, né? Porque tem água do mar, não precisa ser litorânea. Porto Alegre joga ali na Lagoa dos Patos, no Rio Guaíba, né? Uhum. Então, isso é inaceitável no século XXI, na hora que a gente fala de meio ambiente. Né? E por que a gente não resolve isso? Não sei. É a mesma coisa, eu chego lá na sua casa, invertendo, né? Você chega aqui na minha casa, aí você vem na minha sala aqui e tal, e tem um cano exposto com vazamento na sala, né? Aí você olha e fala assim, puxa, por que você ainda não resolveu esse vazamento aí? Vou resolver. Quer dizer, nós não temos senso de urgência em relação às nossas fragilidades e às nossas imperfeições, né? O Brasil é um país extremamente desigual, inaceitável para o poder da nossa economia, né? Então, nós temos que resolver isso com urgência, para ontem, né? E o planejamento, ele nos leva a isso, e essa visão estratégica nos leva a explorar as nossas vantagens competitivas e comparativas, que são únicas. São únicas. Dificilmente você vai conseguir encontrar um país que tenha tantas vantagens comparativas e competitivas em relação ao resto do mundo. Né? E aqui nós podemos citar algumas, podemos voltar a falar de algumas. Nesse momento, onde nós temos essa dificuldade aí da Ucrânia com a Rússia, né? E os problemas associados ali a Israel, né? Você lembra que o Brasil, há 150 anos, não tem conflito com nenhum dos seus 11 vizinhos. Nós não temos essas ambições territoriais, nós não queremos pegar um pedaço da Argentina, não queremos incorporar o Paraguai, e muito menos os nossos vizinhos também não querem nos tomar um pedaço. Né? A gente fala que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas nós temos 3,6 milhões de quilômetros quadrados de mar, né? que é mais de 40% do nosso território. Né? Então, um país com 7 biomas, né? Se a gente incluir o bioma marítimo, aí, com riquezas enormes. Né? Olha essa transição energética que está em curso, olha quantas oportunidades que nós temos aí para fazer isso. Agora, como é que você implementa isso? Né? Como é que você avança nisso aí? Com visão estratégica, né? Com prioridades. Né? Agora, observa que o nosso contexto político dificulta muito isso. Né? Agora, o que eu vejo que deverá acontecer, Renato? Nós estamos avançando, o Brasil tem melhorado, sabe? E nós somos muito novos em tudo, né? O Brasil tem 200 anos, né? Do ponto de vista dessas preocupações. Então, as coisas virão. Só que a gente tem que fazer isso acontecer com um pouco mais de pressa. Eu acho interessante assim, a questão de diagnóstico, mas assim, eu também li um pouquinho do Roberto Simons, nos anos 30, o que ele falava assim, não mudava muito, né? Depois pegar Celso Furtado, quer dizer, o pessoal já há quase 100 anos, né? E esse é um diagnóstico muito bom, né, dessa situação toda. E eu pegaria 2 pontos muito específicos já no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia,
o senhor deve ter pegado, que é o livro branco, o livro verde, que eram grandes planos, né? Eram planos, né? Planejamento de fomentar áreas específicas e tal. E aí que eu acho que a questão, evidentemente, o Brasil tem extrema dificuldade com a questão do planejamento, né? Mas eu diria que a questão não é tanto fazer o planejamento, né? Mas como é que eu operacionalizo isso aí nas instituições estabelecidas e como é que estabelece um ministério forte à medida que se vê esses planos indo para frente, assim, né? E aquele, evidentemente, o senhor viu aqueles livros, esses livros que estou citando, eram planejamentos dos anos 80, 90, do Ministério da Ciência e Tecnologia, muito completos, muito bem feitos, com estatísticas, com prova e com direções, né? Muito bem organizado. Mas aonde é que para isso aí? Eu acho que essa... Renato, eu não estou falando de diagnóstico, né? Eu estou falando de ações. Quer dizer, você faz o planejamento estratégico para estabelecer prioridades, mas dentro dessa visão estratégica tem que existir a materialização daquilo que se decidiu que era prioritário, né? Bom, você está destacando aí o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse ministério não tem importância nenhuma no governo federal, em termos de prioridade. Você vê agora, nessa questão política que se tornou ocupar os ministérios, ou cedeu os ministérios para partidos políticos, que muitos não quiseram o Ministério de Ciência e Tecnologia. Não, você fica com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Não, esse aí não. Eu quero um que tenha força. Então, não se refere a você empoderar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Os Estados Unidos, que hoje é a nação que lidera as questões tecnológicas no mundo, né? Não tem Ministério de Ciência e Tecnologia, não tem Ministério de Ciência e Tecnologia. Agora, o presidente tem um conselheiro para Ciência e Tecnologia. Então, o que eu estou mencionando é que a sociedade, né? Então, isso não é um salvador que virá e vai dar prioridade e com isso vai resolver. Não, é uma coisa que nós temos que construir, nós como sociedade, como instituições, como pessoas que atuam nisso, né? Então, e aí eu acho que grande parte do que tem acontecido no Brasil poderá levar a isso, né? A questão industrial hoje, de um nível mais amplo, é tratada pela Confederação Nacional da Indústria, é tratada, eu mencionei, a mobilização empresarial pela inovação. Recentemente, nós tivemos um grande congresso de inovação em São Paulo, né? Liderado pela CNI, mas a revolução que está em curso é uma revolução das empresas emergentes, sobretudo dos jovens, né? Que não estão preocupados muito com esse cenário e estão avançando em prol de novas indústrias, né? De novas tecnologias, né? Se observa que o setor econômico no Brasil que dá muito certo é o agronegócio. E o agronegócio nunca precisou de ter mobilizações, de ter um ministério forte para mostrar os seus resultados, né? E por que o agronegócio, na minha percepção, ele funciona bem? Pela parceria. Nós estamos falando aqui da Tríplice Hélice, e o agronegócio funciona muito bem. Porque se você tem um desenvolvimento ligado à agricultura, no outro dia isso já está no campo. Quer dizer, o agronegócio ele atua muito a partir dessa capilaridade, dessa relação que tem entre o conhecimento científico e a ponta lá, que seja o pequeno produtor, seja o grande produtor, é aquele sujeito que está gerando o recurso lá e produzindo o trabalho e gerando os produtos. Mas então, aí é um bom ponto, desculpa só interrompê-lo, só aproveitar esse gancho aí, mas isso é um bom ponto, que o agronegócio conseguiu se estabelecer no Congresso, em Brasília, com muita força institucional, né? Quer dizer, ela consegue fazer, tanto que também o sucesso dela, boa parte, em função dos subsídios que recebe, que a indústria não recebe, né? Então, esse desequilíbrio, de certa maneira, que é mais ou menos o conhecimento público, né? Isso é um fator importante também, né? Porque a indústria aqui, que a gente está divulgando aqui, que a indústria tem que retomar os seus caminhos. A indústria do Brasil está num processo de desindustrialização desde os anos 70, né? Então, isso importa muito para a gente aqui como engenheiro, que é um emprego para nós, né? Basicamente, né?
Não lhe parece que também existe uma simetria também o agro é muito pop e a indústria é muito pouco pop em Brasília? Renato, você não foi isso que você quis dizer, mas olha o que você falou. Não, mas o agronegócio tem muitos subsídios. A indústria não tem subsídio. E Não eu tem acho que mesmo. a indústria está Não da tem. maneira que está por causa de muitos subsídios que ela tem. Pega a indústria automobilística. Olha a quantidade de subsídio que a indústria automobilística tem. Não foi por falta de subsídio que a indústria Só automobilística. reclama tem muito imposto, professor. Olha, quando eu falo para você de visão estratégica, né, ela contempla isso. Agora, o que a indústria sempre fez muito bem? O que ela conseguiu sempre foi muito bem, foi buscar nichos para facilitar a vida dela. A indústria brasileira, por que o agronegócio, eu não quero aqui, eu penso que nós concordamos em muita Claro, coisa, né? Não quero aqui claro. defender um segmento e não defender o outro, mas a nossa indústria tem tido dificuldade de inovar, e com isso ela não consegue exportar, com isso ela não consegue ser competitiva, e perdendo a competitividade, ela, ela empobrece, reduz de tamanho, reduz de importância, né? Então, a visão estratégica, ela leva você fomentar legitimamente segmentos que precisam ser fomentados, e não por pressão. Você repara que com esse novo sistema de tributação, olha a briga que está isso, quer dizer, um determinado segmento quer um benefício maior, quer uma alíquota menor, e a maneira como essas coisas avançam não é dentro de uma visão estratégica de, olha, eu quero estimular esse aspecto aqui, esse setor da nossa economia. Não, é a questão do segmento que está fazendo mais pressão ou menos pressão. Mas, enfim, né, eu concordo com o que você diz, de que nós precisamos, cada vez mais, tornar a nossa indústria competitiva, e a engenharia tem um papel muito importante nisso. A engenharia tem um papel muito importante, né? A começar pelas instituições de engenharia, pelos laboratórios, pelos professores, pelas universidades que atuam na área de engenharia, né? E o que nós precisamos fazer cada vez mais é estimular essas parcerias, permitir que os nossos engenheiros possam ser formados nesse ambiente que envolve tanto a questão científica quanto a questão tecnológica, permitir que o segmento industrial possa, com auxílio daquele conhecimento científico que provém da universidade, possa avançar em novas ideias. E nós tivemos aqui, na última entrevista que você fez, um exemplo de como é que isso pode ser feito, pode dar certo, né? Nós tivemos aqui essa entrevista maravilhosa com o professor Jorge Guimarães, da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que está dando muito certo. Uma quantidade enorme de projetos, onde esses segmentos, né, que nós estamos mencionando aqui, eles compartilham o risco da inovação, né, e avançam aí em bons projetos e boas ideias. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que nos faz ficar otimista, né? Eu mencionei a questão do momento em que a gente vive, e essa questão do meio ambiente, a preocupação com as mudanças climáticas e a nossa transição energética, né, e ela sendo feita a partir de um país que pode explorar a energia de vários segmentos, né, seja através do sol, seja através do vento, seja através da biomassa, né? São poucos países que podem colocar a biomassa da maneira como nós colocamos, né? Onde a gente faz a captura do carbono e com isso pode até descarbonizar processos que hoje já emitem muito carbono, né? Mas avançar em novas frentes. Eu poderia te dar vários exemplos aí em relação ao hidrogênio verde, né? Então,
eu acredito que esses avanços que estão sendo feitos, eles precisam ser olhados pela sociedade, num primeiro momento, pela sociedade, e por aqueles que fazem as nossas políticas públicas. Né? Tá. Desculpa, eu estou avançando o seu tempo aí, só uma opinião sua, porque é uma outra questão, eu acho que do Brasil, né? Eu estava trabalhando nessa área de óleo e gás aí, exatamente quando veio a Lava Jato e praticamente extinguiu, né, os escritórios de engenharia, especialmente os nacionais, né? Quer dizer, além de tudo, a gente tem essa dificuldade de planejamento, tá? Vamos fazer o nosso plano, vamos tentar fazer algumas políticas, né, de fomento à indústria e tal. Bom, e chega lá na ponta da linha, ainda tem essa questão de vários fatores que interferiram, então praticamente extinguiram uma área, né? Quer dizer, as dificuldades não são pequenas para um país periférico, né? Isso que eu quero, né? Apesar de todo eu acho que você tem um bom otimismo, hein? Mas eu vejo os problemas mais ou menos nas várias fases, desde a concepção, na implantação, com muita dificuldade, né? E aí, pô, achamos o petróleo, e mesmo assim, agora, assim, estamos 10 anos em crise, e eu poderia apontar como início da crise a questão do petróleo, do pré-sal. Ou o senhor não divide? Renato, eu concordo muito com você em lamentar o que aconteceu com as nossas empresas aí durante o período da Lava Jato, né? Nós confundimos as pessoas com as empresas, né? Uhum. Quer dizer, qual é a dúvida que a Odebrecht é uma grande companhia, ou era uma grande companhia, né? Quer dizer, ela atuava no mundo inteiro, né? E tantas outras, né? Então, um patrimônio que precisava ser preservado, né? Em relação a isso que você fala, então, jamais nós poderíamos ter criminalizado e não nos preocupado com a saúde e com a atuação das nossas empresas, né? Como nós fizemos, né? Você menciona a questão da Petrobras com o pré-sal. Observa como é que essa tecnologia do pré-sal, que é uma tecnologia muito associada à nossa competência, sim, observa como é que ela está sendo usada com muito sucesso na hora que a gente avança no mar para a geração de energia eólica. Então, o Brasil tem um potencial enorme de energia eólica. Energia eólica e energia solar hoje já correspondem a 20% da nossa matriz elétrica, né? E à medida em que a gente avança nas nossas fazendas eólicas além da praia, né? Offshore, né? Nós vamos usar muito da nossa competência aí, advinda das tecnologias associadas aí à extração do petróleo pré-sal. Agora, você tem visto muito isso no jornal, na imprensa, nas discussões, que a gente não está sendo explorado da maneira como deveria, né? Quer dizer, o Brasil está fazendo uma revolução em relação a isso, e nós teríamos que ter uma sociedade, de uma maneira geral, e a sociedade demandando aos 3 poderes da República, né, que possam enxergar estrategicamente esses avanços em relação a essas novas fontes aí de energia, novos potenciais de energia. Então, eu acho que a nossa tendência é avançar, caminhar nessa direção. Mais recentemente, nós temos sido muito distraídos aí por essa polarização, né? Um momento que nós estamos vivendo aí, as redes sociais, a cada um se instruindo pelo próprio celular e chegando às conclusões e se tornando especialista de qualquer tema, né? A partir de uma reflexão muito elementar, muitas vezes associadas a informações que você não sabe nem se são, ou na maioria das vezes não são verídicas, né? Então, vamos viver isso, vamos atravessar isso aí. Agora, você, voltando ao nosso tema, nós engenheiros, né, da onde nós estamos, né, você, eu, todos aqueles que atuamos em engenharia, precisamos mover numa direção bem determinada e forçar, né, para que a sociedade caminhe
essa direção. É assim é que eu enxergo, não vejo outra forma de nós mudarmos esse cenário, não, né? Você repara que em alguns momentos, né, voltando ali àquela discussão que nós tivemos ali sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Quando eu fui para Brasília, o ministro era o Marco Antônio Raupp, uma grande pessoa, né? E, na época, a presidente era a presidente Dilma Rousseff. E, muitas vezes, nós fazíamos reuniões, nós tínhamos 4 secretários ligados ao Ministério, pessoas muito qualificadas nas suas áreas, né? Tinha o Carlos Nobre, era o que cuidava das políticas, projetos de pesquisa ligados à ciência, e ele era a pessoa que cuidava dessa secretaria. O Vigílio Almeida era quem cuidava da questão da tecnologias digitais, né? Eu estava na inovação, quer dizer, tinha experiência nisso, né? Nós tínhamos um belíssimo secretário de inclusão social também, né? Pois bem, e nós fazíamos alguns planejamentos, algumas ações que demandavam uma interlocução com a presidente, né? E o ministro falou assim, não, eu vou levar isso para a presidente, ela vai gostar, e vai... E, às vezes, passava um mês e meio e o presidente retornava para nós, e aí, ministro, como é que está? Pois você ainda não conseguiu uma audiência com a presidente, ela está cuidando disso, está cuidando daquilo. E de lá para cá, essas coisas não mudaram muito, né? Porque a cabeça dos nossos dirigentes e o Congresso Nacional e a sociedade, ela está voltada para outras necessidades importantes também, às vezes de mais curto prazo, né? Mas que nos distraem de ter essa visão mais estratégica, né? E isso se associa a um pouco, você começou a mencionar aí a questão da nossa história, a questão da... Você observa que nós, como nação, ainda que nós tenhamos nos beneficiado muito do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico, você, quando trata a história do Brasil, você não consegue incluir muitos episódios onde a ciência ou a questão tecnológica ela foi marcante aí para estabelecer aí o destino da nossa nação, né? Então, nós não nos acostumamos a fazer isso, diferente de outras nações, né? Diferentes do que você vê na Ásia, diferente de nações europeias, né? Norte-americanas também, né? Uhum. Sem dúvida. A gente sempre comenta, comentando com o professor Jorge Guimarães também, que é uma questão, componente cultural importante nisso aí, que também freia um pouquinho esse processo. Professora, avancei no seu tempo do combinado, gostaria de deixar uns minutos aí para o senhor fazer uma manifestação livre, alguma coisa que o senhor acha que não deveria deixar de dizer aqui, por favor. Renato, mais uma vez lhe cumprimentar pela essa sua iniciativa. Obrigado. Trazer essa discussão para a sociedade de uma maneira ampliada, né? Recuperar essa importância de que as pessoas de bem, e sobretudo os engenheiros, né, que possam levar a pauta da boa engenharia para que ela influencie em nível nacional. Um aspecto importante do que nós falamos está associado às próximas gerações, né? Que nós possamos passar para as próximas gerações esse dinamismo e esse entusiasmo associado ao exercício da boa engenharia, né? De como a engenharia consegue impactar a sociedade, né? E que possamos dar condições para que os nossos jovens possam optar pela engenharia e, tendo optado pela engenharia, que possam ter uma carreira de sucesso, né? O Brasil tem muitas oportunidades, muitos desafios, é claro, muitas oportunidades, e eu acredito, me insiro entre aqueles que acreditam que essa transformação que nós buscamos, ela não pode prescindir da engenharia, né? Da boa engenharia, né? Nesse momento, em função de uma impaciência, talvez,
que a juventude tem em relação ao presente e ao futuro, né? Boas cabeças têm buscado outros países, né? Mas eu tenho visto muitos que fazem a opção de continuar aqui do Brasil, muitos que fazem a opção por uma carreira que possa não só contribuir com o seu sucesso profissional, mas também com a melhoria da nossa grande nação brasileira. Tá ótimo. Professor, muito obrigado aí por suas palavras aí, por sua participação. E espero que a gente consiga reeditar. Aí tem vários temas aí que a gente deixou pelo caminho, tangenciamos vários temas, né, bastante ampla essa pauta, né, e muitos detalhes também, que eu acho. Uma coisa que eu gostaria, uma oportunidade de ver ensino de engenharia também, que o senhor tem muita experiência, e eu, agora semana passada, são informes do INEP, né, com dados bem preocupantes, assim, sobre toda essa questão da própria engenharia, mas também da graduação em geral. Mas a gente vai deixar para outra oportunidade. Mestre, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Um forte abraço aí para o senhor. Obrigado, Renato, e grande abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.